Olá, eu sou o pastor Heber Campos Júnior, um pastor presbiteriano que está tendo o privilégio de gravar uma série de vídeos sobre os 5 solas da Reforma. E hoje a gente vai falar sobre sola fide. E eu quero que você entenda que sola fide, que significa somente a fé, em latim, é um dos lemas que marcou a Reforma Protestante. Antes de explicar isso de maneira tão notória, eu quero ler um texto que talvez seja o mais famoso sobre esse tema. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Esse texto de Romanos 3, a partir do versículo 21, foi um dos textos que Lutero julgou ser o mais importante. Ele dizia que era possivelmente o parágrafo mais importante de toda a Escritura. Do verso 21 até o verso 26 há muita riqueza, mas eu li até o 31 para você entender a lógica paulina e as aplicações que o próprio Paulo faz dessa verdade. Bem, por que Lutero achou esse trecho da Escritura tão importante? Eu quero te resumir aqui a grande experiência de conversão de Lutero. Lutero era um monge que lutava aflito com a ideia de que Deus era justo. Ele diz que ele nutria uma fúria velada dessa justiça que julga homens baseado no seu desempenho. Lutero era um monge que não via a paz no seu coração, não sentia essa paz porque ele percebia que ele nunca chegava ao padrão perfeito exigido pelo próprio Deus. Até o dia que ele descobriu que a justiça de Deus em Romanos não é a justiça com a qual Deus nos pune, mas é a justiça com a qual Deus concede e nos salva. Isso para ele foi uma grande descoberta. Então, Martinho Lutero, ele ensina acerca da justificação porque ele percebe a riqueza e a validade desse tema. E eu acho que esse tema tem sido desprezado nos nossos dias. Veja, quando pessoas têm um conceito muito baixo da lei de Deus e da sua justiça, quando eles se acham pessoas mais corretas do que de fato são, eles estão desprezando a doutrina da justificação. Ou quando eles se julgam pessoas que não enxergam a profundidade do pecado, eles estão desprezando a doutrina da justificação. Por isso Paulo gasta quase 3 capítulos, metade de Romanos 1, Romanos 2 e Romanos 3, quase inteiro, falando de pecado, para então apresentar a justiça de Deus, a partir da justiça justificadora de Deus, a partir de Romanos 3, a verso 21, que é o texto que eu li com vocês. Bem, o que esse texto nos ensina sobre a justificação? Primeira coisa é que a justificação é uma declaração de Deus de que você não tem mais dívida para com Ele. Ele aceitou você. Você já ouviu falar que a gente tem que aceitar a Jesus Cristo? Na verdade, biblicamente, é Deus quem aceita você. E Ele aceitou por causa da obra de Jesus. Então, a base da nossa justificação, da declaração legal de que você é aceito por Deus, não tem mais dívidas para com Ele, a base é a obra de Jesus. O nosso texto, nos versos 24 e 25, fala que foi por meio da redenção de Jesus, que Ele é a nossa propiciação. São palavras que resumem a obra de Jesus Cristo enquanto esteve aqui na terra. A redenção significa que a gente foi comprado por Ele, a propiciação significa que Ele nos cobre para que a ira de Deus não mais nos atinja. Então, a obra de Jesus Cristo é a base da nossa justificação. Mas a justificação em si, que é a declaração legal da parte de Deus, de que nós agora somos amigos dele, de que não estamos mais em inimizade contra Deus,
ela se caracteriza como? Eu quero dar 3 coisas que são encontradas nesse texto, muito, muito bonitas. A primeira coisa é que a justiça com a qual que Deus nos justifica, a justiça que é justificadora, ela não provém de nós. O texto fala, no versículo 21, que essa justiça, ela se manifestou sem lei. Isto é, ela se manifestou sem que nós fôssemos cumpridores da lei. Porque ela não tem a ver com a nossa obediência. Ela acontece mediante a fé. O que é a fé aqui? Não é Deus olhar para o nosso ato de crer e dizer, muito bem, como você creu, eu vou dar uma estrelinha para você. Nada disso. A fé é simplesmente o órgão de apropriação da justiça de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que essa justiça com a qual Deus nos justifica, nos declara quites diante da lei dele, não vem mediante a nossa obediência, mas mediante a obediência de Jesus. Então, a justiça não vem de nós. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a justiça ela é disponível a todos. Essa justificação é disponível a todos. O texto diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, então todos são necessitados. Antes, na Epístola aos Romanos, Paulo falou que tanto gentios como judeus são carentes dessa salvação, estão perdidos em seus pecados. Então ele concluiu a parte de pecado dizendo, não há quem busque a Deus, nenhum sequer, todos se extraviaram. Então qual é a solução? A justificação que nós temos por obra de Jesus Cristo. E ela está disponível a todos. Então isso significa que a justificação alcança as pessoas mais improváveis. Jesus contou uma parábola de um fariseu e de um publicano, no qual o fariseu se orgulhava da sua religiosidade, mas no final da história, quem saiu justificado foi o publicano, o cobrador de impostos, um homem desprezível. Por quê? Porque ele pediu misericórdia da parte de Deus. Ele saiu justificado. Então essa justificação, ela alcança gente de toda parte e as pessoas mais improváveis. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que essa justificação honra o Senhor. Por que ela honra o Senhor? Porque Deus quer justificar pessoas pecadoras, mas Deus não pode declarar um pecador justo quando de fato ele não é justo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que arrumar uma forma de fazer com que o seu pecado seja tratado e ao mesmo tempo ele salve você. E ele encontrou essa forma no seu Filho. Então quando Jesus Cristo assume os nossos pecados, ele pune os pecados, mas ainda assim ele salva você. É por isso que no verso 26 que eu li com vocês, diz que ele se tornou ao mesmo tempo justo, porque ele puniu o pecado, e justificador, porque ele salvou você. Então essa justificação pela fé, ela honra o Senhor. E qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? Que na verdade é a aplicação do próprio Paulo, não é minha. É que se essa justificação não vem de nós, então eu não posso me vangloriar. Versículos 27 e 28 ele fala, onde pois a jactância foi de todo excluída. Eu não posso ter uma visão exaltada de mim mesmo. Então olha como a justificação pela fé, ela muda o conceito que eu tenho de mim. Segunda aplicação que Paulo faz é que se essa justificação é disponível para todos, então não há distinção entre as pessoas. Eu nunca posso julgar as pessoas de maneira inferior a mim por qualquer razão, seja porque ela não crê como eu, seja porque ela não tem um comportamento tão perfeito como o meu. Eu nunca posso. Porque diante de Deus nós somos colocados em pé de igualdade. Então não há distinção no povo de Deus. Olha como a justificação também corrige a maneira como olha o próximo. E por último, Paulo falou assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Confirmamos a lei. Por quê? Porque a justificação, ela foi a forma que Deus encontrou de, pela obra de Cristo, cumprir a lei e ainda assim honrar-nos e nos conceder o status de obedientes à lei, quando na verdade foi o nosso substituto que obedeceu à lei. Então ele justificou você e ainda assim ele cumpriu a lei. Ele foi honrado. Percebe o que isso está fazendo? Isso está mudando o seu conceito do próprio Deus. Deus não anistia pecado. Deus não rasga a sua lei. Ele encontra uma forma de ele mesmo sofrer todo o castigo da lei na pessoa do seu filho, para que você encontre bem-aventurança nele. Então, essa justificação, ela muda o conceito que você tem de você mesmo, do próximo e do próprio Deus.
sola fide, querido. Que Deus dê a você a alegria de se deleitar nessa bela doutrina.